E agora vamos olhar para a defesa. Ganhou relevância por razões que todos nós sabemos, não só pela geoestratégica, temos conflitos no mundo que se multiplicam, temos também a utilização de novas armas, e aí entra a tecnologia. Temos também uma cimeira da NATO, onde saem notícias que levam a que o investimento na defesa seja agora prioritário até 2035, salvo erro, isso mesmo, 5% do PIB de cada país de membro da NATO. Portugal também, obviamente, não fica de fora, vai já avançar com 1.000 milhões ainda em 2025, portanto, há toda aqui uma oportunidade de negócio, de investimento e também de investigação. É isso que vamos falar a seguir. Para já vem o nosso keynote speaker, o José Neves, que é diretor de Segurança e Defesa da GMV e presidente da AED Cluster Portugal. José Neves. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder voltar a falar de defesa, em particular aqui neste congresso. A defesa tem sido algo que tem estado na ordem do dia, num setor em que, até há alguns anos, era um setor que tomava poucas decisões. As decisões que eram tomadas demoravam 30 anos, muitas vezes, a ser executadas, com orçamentos muito baixos e que muitas vezes só vinha para os mídia, para as notícias, por casos mais negativos, seja corrupção, más decisões. Portanto, era um setor que tipicamente não estava no topo das atenções, não cavalgava a onda dos mídia, e o facto é que nos últimos meses, diria eu, tudo se alterou, no sentido de que temos muito mais informação, boa ou má, na área da defesa. Essa informação é tão importante a nível democrático que os meios de comunicação sociais são tocados pelos famosos 5% de investimento em defesa. Pois bem, dos 5%, 3,5% são para defesa pura e dura, digamos. Há 1,5% que é para infraestruturas críticas, mas dentro dessas infraestruturas críticas também há uma infraestrutura que é muito crítica, que é o pilar da democracia e o pilar dos mídias. Portanto, detecção de fake news é algo que está a ser endereçado também pelo 1,5%. Eu venho aqui hoje falar, digamos, em 3 notas. Uma sobre o que é que são as tecnologias que estão a afetar a defesa, outra sobre o que é a AED, para conhecerem um pouco melhor o que é que fazemos em Portugal, e uma terceira, como é que nós tencionamos endereçar a defesa nos próximos anos, porque mais do que falarmos em 1,5%, mais do que falarmos em 2% ou mais do que falarmos em 5%, é bom é que esses 5%, esses 2% ou esse 1% seja bem utilizado, ou seja, como é que tenha retorno económico para a indústria nacional. A indústria de defesa tem sofrido uma revolução enorme. Eu sublinhei ali a palavra transformação, uma transformação de novas tecnologias que chegam a este setor. Estamos a falar de inteligência artificial, estamos a falar de tecnologias quânticas, estamos a falar de novos materiais, de uma panóplia de elementos que transformam as estratégias, transformam também as operações, a logística em todos os domínios militares. Estamos a falar do ar, da terra, do mar, mas também do ciber e do espaço, que são os 2 novos domínios da área da defesa. E essas tecnologias, de certa forma, abriram também novos mercados, porque a defesa investia 3% do PIB nos anos 80, mas não vi uma transformação tão grande a nível de vinda de novas empresas ou de novos desenvolvimentos tecnológicos. O facto é que a transformação e a utilização de novas tecnologias faz com que exista uma nova porta, um conjunto de novos produtos, novas cadeias de fornecimento que podem ser endereçadas pela indústria nacional, que é uma indústria muito pequena, ou que era uma indústria muito pequena até há pouco tempo, neste setor. Portanto, é de certa forma uma janela, digamos, uma janela de oportunidade que, na minha segunda nota, o cluster quer endereçar. Este é o cenário das indústrias de defesa na Europa em 2020 e é um cenário que nós queremos transformar, queremos colocar Portugal também neste quadro em que temos indústrias, seja no ar, seja no mar, seja em terra, mas principalmente no ar e no mar, onde Portugal claramente tem uma projeção continental para o Atlântico e, portanto, nós devemos usá-lo no melhor dos meios. Para isso temos naturalmente de criar capacidade, um cluster. Nós passámos de 60 entidades, membros do cluster, para mais de 160 hoje, o que traz agregado cerca de 20 mil postos de trabalho, um volume de faturação de mais de 2 mil milhões de euros anuais, e temos hoje em dia em Portugal empresas como uma Airbus, como uma Embraer, mas também temos empresas portuguesas como uma Tekever, uma Ogma, que já valem ou vão valer nos próximos 3 anos mais de 1.000 milhões de euros. Ou seja, os números que nós temos aqui apresentados vão
aumentar em cerca de 30% a 40% nos próximos 3 anos, sem qualquer investimento, repito, maior na área de defesa. Per si, na dinâmica de mercado normal, no mercado aberto, no mercado global, que as empresas todos os dias competem. Portanto, tudo o que vem mais na defesa naturalmente poderá cavalgar, mas só irá cavalgar se nós já tivermos capacidades desenvolvidas nos últimos anos. E é o que temos vindo a fazer nos últimos anos, que é realmente desenvolver conhecimento tecnológico em várias vertentes, como por exemplo o design de interior de aeronaves, o design de interior de navios, e temos empresas portuguesas literalmente a serem premiadas lá fora neste tipo de capacidades. Temos empresas nacionais e em território nacional, estrangeiras como a Embraer, mas outras que se desenvolveram em Portugal, a desenvolver estruturas, infraestruturas e capacidades de novas estruturas aeronáuticas, seja na área de compósitos, seja na área dos metais, e que neste momento fornecem aeronaves mundo fora. Todas as aeronaves que voam hoje em dia dos fabricantes Embraer, mas também Airbus e Boeing, têm algum equipamento, algum componente, algum sistema desenvolvido e produzido em Portugal, que é, de certa forma, bastante interessante para quem trabalha como eu neste meio. Trabalhamos também na área de sistemas de Air Traffic Control, como também trabalhamos numa vertente muito importante, que é a área de manutenção. Tudo o que voa tem que ser mantido, tudo o que vai para o mar tem que ser mantido e, portanto, a componente do MRO, Maintenance, Repair and Overhaul, é uma componente muito importante do setor aeronáutico e é uma componente que se tem desenvolvido bastante em Portugal, no Ogma, em Alverca, mas também em Ponte Sor, também em Beja, portanto várias empresas em Portugal que fazem essa capacidade. Como dizia há pouco, sistemas também é uma componente muito importante. Temos uma empresa em Portugal que desenvolve tudo o que são Air Traffic Management System, portanto sistemas de controle de tráfego aéreo para o mundo todo. Está baseada em Oeiras. Temos empresas em Portugal que desenvolvem sistemas para cockpits. Ainda na semana passada, há 2 semanas, peço desculpa, houve a assinatura de um protocolo de cooperação entre a Critical Software e a Airbus no Paris Air Show, onde a Critical Software vai fornecer sistemas de software para a Airbus a nível global. Temos neste momento também empresas em Portugal a desenvolver sistemas de satélites, ou mesmo satélites. O primeiro satélite português comercial, de utilização comercial, o POSSAT-2, foi lançado este ano, em janeiro passado, mas temos um conjunto mais vasto de satélites, cerca de 27 a serem desenvolvidos e que vão, de certa forma, não só dar suporte ao que nós chamamos a constelação do Atlântico, que vai fazer a monitorização do mar Atlântico, mas também dar suporte a sistemas de comunicações, dar suporte a sistemas de vigilância, portanto, uma panóplia de serviços que podem ser utilizados pela área militar, mas também pela área civil, como, por exemplo, proteção civil na área de monitorização de florestas ou de cheias em casos de catástrofe. Temos empresas que desenvolvem sistemas de proteção balística, para capacetes, para coletes de proteção, para veículos e, portanto, empresas que tipicamente não produzem em Portugal, mas o cliente é tipicamente no estrangeiro. E temos neste momento também, se avançamos aqui mais componentes no setor marítimo, empresas que desenvolvem não só software de comunicações a nível internacional para embarcações de várias marinhas do mundo fora, mas também a nível de produção de navios, por exemplo, de patrulha oceânica nos estaleiros navais de Viana do Castelo, que são produzidos pelo West Sea. Naturalmente a área de ciber é muitas vezes na área de defesa vista como a cola entre os diferentes setores. E porquê? Porque os setores têm que comunicar de uma forma segura e, portanto, sem ciber não o conseguem. E temos naturalmente aqueles casos que vocês veem mais nas notícias, aliás o Pedro Pediz até vai estar aqui daqui a pouco, que são a produção de drones em Portugal. Temos um conjunto de várias empresas, Beyond Vision, UA Vision, TechEver, Optimal e outras empresas que produzem drones aéreos, como é o caso, mas também drones subaquáticos que estão neste momento a ser produzidos com elevada tecnologia portuguesa, mas mais do que a tecnologia, com um potencial de negócio, desenvolvimento de negócio enorme à escala global. E imagine-se, inclusive, desenvolvemos uma aeronave. Eu terminei a minha formação em 97, jamais pensava que em Portugal iríamos desenvolver aeronaves. Pois bem, temos uma aeronave a ser neste momento desenhada em Évora. A produção será feita em Ponte Sor. O primeiro voo desta aeronave será feito em 2026, portanto, em mais ou menos um ano. O que significa que, ainda há pouco ouvi aqui a representante da Galp a falar, que este tipo de desafios faz com que a gente em Portugal, as empresas em Portugal consigam também, de certa forma, não só captar, mas atrair talento, não só português, mas também estrangeiro, que é muito importante. Seja portugueses que trabalham lá fora e que vêm em Portugal como um polo interessante para trabalhar, não só pela componente salarial, realmente
continua a ser mais baixo, mas pelo desafio tecnológico, pelo desafio de desenvolver algo que pode fazer a diferença no futuro. E garantidamente um drone de última geração, que estão a voar nos céus da Ucrânia, ou uma aeronave que vai fazer transporte civil ou militar, fazem toda a diferença. E fazem toda a diferença quando nós projetamos o cluster e as empresas para fora. No passado tínhamos de ter pastéis de nata e vinho do Porto para atrair visitantes aos nossos stands. Neste momento não precisamos disso, porque per si o que nós desenvolvemos em Portugal já é por si só atrativo para termos, esta fotografia foi tirada há 2 semanas, um stand durante uma semana cheio de visitantes que querem conhecer melhor o que é que fazemos em Portugal, um stand cheio de pessoas que querem muitas vezes investir em Portugal, e um stand cheio de mesmo mais novos a tentarem perceber o que é que nós desenvolvemos e como é que podem trabalhar com empresas portuguesas. Portanto, é algo muito gratificante e que de certa forma é um esforço conjunto todo o cluster. Teve aqui ainda há pouco o Sr. Ex-Ministro da Economia, o Dr. Cisa Vieira, em que patrocinou o cluster na área de ser um cluster em 1999 e até agora temos vindo a crescer e sem dúvida que o apoio governamental é muito importante. E esse apoio é muito importante quando também falamos na área de defesa. Tipicamente hoje em dia falamos de vários milhões na área da defesa, falamos de PIB, falamos de 5% de PIB na NATO, falamos de mais investimento e menos despesa. Nós à ideia tentamos focar mais como é que desenvolvemos a indústria, como é que criamos valor para Portugal, como é que capacitamos as empresas para serem capazes de dar resposta ao desafio de mais investimento em defesa. Ou seja, como é que transformamos não despesa, mas investimento, ou seja, como é que conseguimos cada vez mais produzir em Portugal. E para isso tivemos que canalizar não só os mecanismos europeus que são falados e que estão na origem de todos estes milhões, seja o programa SAFE, que desenvolve investimento conjunto, seja o financiamento dos próprios Estados. Temos um conjunto de mecanismos europeus que uma pessoa a seguir, o Miguel da IDD, vai falar também um pouco mais sobre que mecanismos é que estão disponíveis para as empresas. Nós, do ponto de vista da IDD, temos tentado trabalhar também que propostas é que podemos fazer ao Governo para que se consiga, não é gastar, investir bem em defesa. E olhamos para 3 pilares muito importantes. Um primeiro, como é que desenvolvemos em Portugal capacidade para trabalhar em defesa. Muitas vezes em Portugal o que se tem feito na defesa é ir à prateleira e comprar um produto porque é na realidade mais barato e não desenvolver em Portugal. O facto é que o mais barato pode ser mais caro, porque se nós desenvolvemos um produto em Portugal em que se possa criar postos de trabalho em Portugal, essas pessoas pagam impostos em Portugal. Podemos, de certa forma, fazer manutenção em Portugal versus um produto que é comprado noutro país estrangeiro, em que teremos que pagar para alguém fazer por nós. E ainda vamos ter que pagar manutenção muito mais cara, temos que pesar isso. Muitas vezes isso não é feito na defesa, até porque também não havia uma capacidade industrial portuguesa. Portanto, é um dos pontos que nós temos sublinhado. Outro ponto muito importante para nós é agregarmos as empresas no cluster. Estamos a falar de desenvolvimentos elevados, quando há pouco vos apresentei uma aeronave, estamos a falar de um desenvolvimento de 200 milhões de euros. Não temos indústria em Portugal capaz de sozinha ir a um projeto desafiante como é desenvolver uma aeronave só, por 200 milhões de euros. Portanto, temos que aprender a trabalhar em conjunto e essa é uma das grandes funções do cluster. E por último, não vamos desenvolver um caça quinta geração, como tem sido discutido nos últimos tempos nos mídias, mas podemos potencialmente trabalhar nessa cadeia de fornecimento. Portanto, como é que nós podemos lá fora mostrar a quem lá está que nós temos capacidades em Portugal capazes de fornecer essas novas tecnologias ou esses novos produtos. Onde é que olhamos? Olhamos naturalmente para as diferenças e para as dificuldades e para os desafios que as empresas têm, seja a nível de talento, seja a nível de ciber, seja a nível dos mercados ou até mesmo dos raw materials que necessitam. Olhamos também para outro programa muito importante em Portugal, que é a contratação pública. Como é que se pode contratar mais rapidamente sem que um processo fique em litígio 3, 5, 10 anos em tribunal. E olhamos também, pois, para aqueles 3 pilares que eu vos mencionei, para outros sub-elementos desses pilares. Um deles é a articulação do setor. Temos aqui a indústria, temos aqui a IDD, que é um ator ligado à defesa e ao próprio governo. Como é que a gente se articula com esses diferentes atores? É muito importante falarmos todos para, de certa forma, compreendermos uma estratégia e termos uma estratégia comum que sirva a todos da melhor forma. Olhamos também para o potencial do mercado, como é que não só desenvolvemos capacidades em Portugal, mas também como é que cooperamos internacionalmente com outros países. Temos aqui o caso da TechEver, que através da aquisição por parte do Exército Português de um sistema de artilharia, a TechEver vai ter um potencial de poder vender drones em França através de um mecanismo que até agora não era possível em Portugal. Ou como é que podemos pensar no futuro, a 2030, a 2040, a 2045, como é que Portugal poderá integrar uma 6ª geração de caças? Quais são as capacidades que nós temos em Portugal neste momento e como é que essas novas tecnologias que vão ser necessárias para esse desenvolvimento poderão ser
apadrinhados em Portugal. E neste momento estamos a falar exatamente, por exemplo, no caso do caça de sexta geração, falar com a Força Aérea sobre quais são as capacidades que existem e qual é a disponibilidade das empresas portuguesas investirem no futuro para que sejamos capazes de dar resposta a esses desafios. O Miguel vai detalhar aqui um ponto muito importante para o Miguel, que é como é que as empresas podem usar os mecanismos europeus e ganhar capacidade a nível de investigação e desenvolvimento tecnológico. E porque é que isso é importante? Ainda há pouco a representante da CAP falava nos TRLs mais baixos no Brasil. Bom, TRLs mais baixos em Portugal que tenham uma visão de produto. E para termos uma visão de produto é muito importante novamente o diálogo com as Forças Armadas. As empresas, a indústria, o ecossistema, saber quais são as necessidades. Se a prioridade para a Marinha Portuguesa for sistemas underwater, portanto sistemas submarinos, porque não desenvolver em Portugal sistemas submarinos em parceria com a Marinha Portuguesa. É importante esse diálogo e é importante o investimento em investigação e desenvolvimento com um planeamento a 3, 5 anos. Peço desculpa. Agregação de capacidade, eu há pouco dizia, muitas vezes nós em Portugal temos empresas pulverizadas por um projeto de serem mais pequenas, de 500 trabalhadores, 2.000 trabalhadores, nada de comparado com o que temos no estrangeiro, embora tenhamos neste momento em palco uma empresa já bastante valiosa, mas muitas vezes é difícil irmos a jogo a grandes concursos. Daí que, clusterizando as empresas, trabalhando em conjunto, é importante olharmos para projetos maiores, de maior dimensão, seja a nível do que está previsto na Lei de Programação do Militar, que é o que temos por cima, seja a nível do que está previsto nos investimentos europeus de grande dimensão, que é o que temos em baixo. Portanto, novamente, falando em conjunto, é que nós conseguiríamos dar essa resposta. E por último, uma vez que o tempo escasseia, como é que podemos, de certa forma, integrar grandes cadeias de fornecimento internacionais. Há pouco falei de caça quinta geração, vou-vos dar um use case que tem sido falado. O caça F-35 foi desenvolvido nos inícios do ano 2000, portanto há cerca de 20 anos atrás, integra hoje um conjunto de tecnologias que são tecnologias de nova geração, como por exemplo a inteligência artificial ou a ciência quântica. Esse projeto em si desenvolve, como podem ver aqui, 300 mil postos de trabalho, um volume enorme de negócio para o Estado americano, mas um volume de negócio enorme também para os próprios Estados americanos. Todos os 50 Estados americanos são afetos direto ou indiretamente ao F-35, assim como a Itália, assim como a Dinamarca ou assim como a própria Holanda a nível europeu. Portanto, são projetos com dimensão. Já tivemos casos em Portugal, bons casos em Portugal, em que projetos de cooperação industrial com players internacionais, como é o caso da Lockheed Martin, no caso do drone, ou com a Embraer, no caso do KC-390, projetos que de certa forma trouxeram valor e que potenciaram que o investimento, que a despesa na realidade seja investimento e que tenha retorno para as empresas com criação de valor, retorno para Portugal com criação de emprego mais bem pago e acima de tudo que sejamos capazes de dar, termos umas Forças Armadas mais capazes e mais modernas. Só para terminar, uma vez que tenho aqui pouco tempo, 3 bullet lines. É possível ser líder em inovação. Nós temos o caso de drones, temos o caso de aeronaves, temos o caso de satélites, líderes em inovação. É importante a articulação com os diferentes stakeholders, governo, defesa e o ecossistema e a indústria. É importante definirmos realmente uma estratégia que seja capaz e que seja colaborativa entre todos. E, por fim, naturalmente, temos que agir bem, tipicamente com velocidade, que é algo que em Portugal demora, e com ambição. E o exemplo da Takever é um excelente exemplo da ambição, uma empresa que se calhar valia 100 milhões de euros e agora está acima dos 1.000 milhões de euros de valorização. Só com ambição é que a Takever chegou lá. Muito obrigado e estou disponível para qualquer dúvida depois de vocês terminarem, digo eu. Com licença. Boa tarde e obrigado. Muito bem, está colocado em cima da mesa este assunto. É um assunto, ainda há pouco falava aqui com os meus convidados que já passo a apresentar ali atrás e dizíamos como mudou o conceito de defesa e o interesse de defesa. É isso mesmo e por isso é que vamos falar aqui de defesa num sentido muito mais amplo. Passo então a apresentar o Pedro Petis, que é o Diretor de Estratégia e Desenvolvimento da Takever, o Miguel Correia Pinto, Head of Knowledge da IDD Portugal. Bem-vindos. Obrigado. Começo talvez por esta empresa que aparece no mercado e de repente tem uma valorização muito grande. Como é que chegam aqui numa altura em que a defesa não tinha a importância ou o destaque que tem hoje? Anteciparam que isto ia acontecer ou apostaram e ganharam? Bom, não há uma resposta global para todos. Cada empresa cada empresa tem a sua história. Há muitos anos, essencialmente em 2010, que a Takever percebeu que a robótica era um tema crescente e um tema que valia a pena apostar.
E isto tem a ver com a história atrás. A Takevra, quando nasce em 2001, e desde o início, isto era malta de engenharia do técnico, resolveu lançar-se à estrada, e sempre teve um bichinho pela coisas ligadas ao espaço e à computação distribuída. Numa altura, temos que recordar, 2001 não havia telemóveis que há hoje. Portanto, a capacidade de computação na altura era muito menor do que há hoje. Mas a gênese estava lá. E em 2010 há uma análise de mercado, resolve-se apostar na tecnologia ligada à robótica e vai-se fazendo um caminho em que vai desenvolvendo competências na área de comunicação, controle, parte de tecnologia à produção de compostos mecânicos, componentes mecânicos, muito alicerçado numa fase em que era necessário desenvolver inovação e criatividade. Na altura apoiámos muito em apoios. Na altura, no 7º Programa Quadro da Comissão Europeia, usámos muito algum desse capacidade de financiamento para criarmos network, rede lá fora, para falarmos com parceiros europeus e alguma com entidades potenciais end users. Ainda não estávamos a imaginar que havia este cenário que se vem a constatar mais tarde, mas a robótica já estava lá. Nós fizemos trabalhos, antes de estarmos uma vez, desde a agricultura robótica até inspeção de veículos, portanto, houve uma panóplia de coisas que nós desenvolvemos. Quando é que acontece o grande boom e a entrada na defesa e percebem este é negócio? Sim, a defesa sempre esteve no nosso radar. Não tinha a expressão que tem hoje. E nós, percebendo que o negócio, ou este tipo de áreas que trabalham muito com a defesa num contexto duplo uso, que é a defesa mais clássica, que é no sentido depois da área da vigilância, da soberania dos países, nós desde muito cedo estivemos a trabalhar com agências ligadas a essas áreas. E nós, essencialmente, em 2017, fizemos um projeto a nível europeu com a Agência Marítima Europeia, a Agência Marítima Europeia, em que já consolidamos algum do conhecimento que nós tínhamos. E isto, no fundo, foi uma semente que, na altura certa, no momento certo, deu fruto. A sorte, como se costuma dizer, dá muito trabalho, e chegar ao momento da defesa, quando aparece a questão mais recentemente do Kosovo, nós já tínhamos colaboração com os 3 ramos das Forças Armadas portugueses, que também mostrou uma evolução desse lado. Até há 15 anos atrás, 20 anos atrás, se calhar a cooperação tático-industrial ou defesa e indústria era menos presente do que é hoje. Felizmente os ramos perceberam isso e têm estado muito abertos. Houve um processo de transmissão deste conhecimento das necessidades, e nós fomos trabalhando em conjunto. E, portanto, quando se dá a situação de contexto da Ucrânia, nós já tínhamos algumas provas dadas. Então, a guerra mais recente veio apenas consolidar uma capacidade e uma estratégia que já vinha atrás. Para darmos uma ideia, nós antes deste conflito, nós já estávamos a fornecer equipamentos e serviços nestas áreas. Sempre no contexto nacional ou internacional? Ou a guerra da Ucrânia é esse grande boom para a vossa empresa, que pode servir de exemplo? Não, nós sempre tivemos um grande pendor internacional. Eu diria que a Takevra hoje em dia exporta 96% ou 98% do que faz, e já nessa altura o fazia. O que o contexto de guerra mais premente nos traz é outra escala, principalmente da velocidade a que ocorre. Porque, de repente, em 3 anos, a Takevra é deparada com um desafio que é fazer crescer e evoluir uma tecnologia num contexto em que ela é usada todos os dias, em que o que é usado hoje, passado uma semana, está parcialmente obsoleta. E, portanto, nós temos que crescer de outra maneira. Sempre com forças armadas ou, por exemplo, com um grupo privado de segurança também? Nós tivemos a possibilidade de colaborar com vários setores. Por exemplo, na área da segurança sem ser militar, nós temos contratos de vigilância, por exemplo, da área marítima europeia, assim como com a Inglaterra, com o Home Office inglês, para a vigilância do Canal da Mancha, naquilo que é a soberania das suas águas. Mas noutro contexto completamente diferente, nós temos drones a fazerem a vigilância e a segurança de pipelines em África, em parceria com empresas privadas que o fazem. Porque o tema da segurança é um tema mais lato, mais abrangente, há muitas necessidades diferentes, há drones de todas as formas, feitios e cores em função daquilo que é a necessidade, mas nós conseguimos especializar-nos num conjunto de capacidades que basicamente o que nos dá é autonomia,
endurance e intelligence. Sempre em termos de segurança ou de ataque, também de armamento, de armas? Nós até hoje não desenvolve capacidade bélica. Nós temos drones, transportamos capacidade, nós fundamentalmente podem transportar armamento. Isso é uma coisa que depende daquilo que é a utilização final que é dada pelo cliente. Normalmente nós temos regras sobre isso, nós não o fazemos. Nós temos uma área de serviço civil, portanto essa área não entra. Na área militar em que nós fornecemos equipamentos, existem regras sobre para que é que os equipamentos podem ser usados. E, portanto, se não for autorizado pelo país, eles não podem usar para esse efeito. Se o fazem ou não, a certa altura não é possível, nós não podemos controlar, nós não sabemos em detalhe em que missões é que são usados, até por questão classificada. Agora, nós, até hoje, nós não desenvolvemos capacidade de ataque bélico. Se for necessário, os equipamentos têm toda a capacidade para o fazerem. Miguel, como é que, não só o conceito que estávamos a falar ali atrás mudou em termos de defesa, mas como é que chegamos aqui em que temos umas Forças Armadas em Portugal que se queixam, e com razão, de armamento obsoleto, transporte obsoleto, e depois temos aqui ao seu lado uma das empresas com mais sucesso nesta área. Isto é a prova da desunião e da falta de casamento até agora? Ou é só falta de dinheiro? Pode ser que é a resposta B. A situação das Forças Armadas, eu não estou em posição de claro, avaliar se é mas analisar boa, extremamente má. Claro. Okay. Mas resulta de um conjunto de escolhas políticas que foi feito ao longo de décadas pelos portugueses, que elegeram os seus representantes e que legitimamente transformaram esses anseios em maior despesa ou investimento numa ou noutra área. Infelizmente, há 50 anos que não existe guerra em Portugal, com o fim das guerras no ultramar, e, portanto, houve possibilidade de o país investir noutras áreas. Atualmente, a situação mudou. Não deixou de haver defesa, e Portugal faz parte de uma união de defesa, que é a NATO, e onde continua sempre a haver essa colaboração. Portanto, não deixou de haver defesa em Portugal, ela deixou de ser uma prioridade. Aliás, ainda na semana passada estava a ler um trabalho, não sei se foi o livro branco que a União Europeia apresentou, em que tinha duas variáveis, que era a distância da capital de cada um dos países em relação a Moscovo e o investimento no PIB em defesa em porcentagem do PIB. E havia uma correlação negativa. E, portanto, isso é engraçado, porque eu nunca tinha visto essa apresentação. Obviamente, e nós temos essa percepção nos países do leste, onde a ameaça está mais próxima, tem havido, não é de agora, essa maior preocupação em estar atento ao que se passa ainda mais a leste. De qualquer forma, houve de facto, com a invasão da Ucrânia, num primeiro momento, e com a alteração da administração nos Estados Unidos, e isto não é uma coisa que tenha acontecido em Portugal, na Europa, uma maior atenção, porque por um lado temos uma ameaça que é real a leste e uma incerteza ao ocidente, não é? E, portanto, isso introduziu várias alterações na forma como a própria Europa se tem vindo a alterar. E até que ponto é que a percepção que uma população tem da necessidade ou não da defesa influencia também o desenvolvimento desta indústria versus Estado com uma empresa privada ou com uma startup que depois se torna unicórnio? As escolhas públicas resultam em regimes democráticos, como aquele infelizmente vivemos, dessas tensões entre diferentes aplicações possíveis dos recursos que são sempre finitos. Mas acha que o paradigma, a partir daquilo que anunciou, está a mudar? Ou seja, e a partir de agora é só uma questão de dinheiro ou não? Porque já partimos muitos passos atrás em relação aos outros países e neste momento é um negócio, é uma necessidade, é um desígnio, mas é uma competição enorme, não é? Estamos nós aqui a falar, estarão outros já a construir armas enquanto nós estamos a pensar o que é que vamos fazer. Como é que vamos encurtar esse gap? Eu gostava de colocar isto há necessidades de curto prazo e nós vimos vários mecanismos, por exemplo, a União Europeia lançou de aquisição de munições, etc. E depois há uma perspectiva a mais longo prazo. Para um país pequeno como Portugal, a decisão não se faz só a nível nacional. Obviamente a defesa faz parte das funções de soberania básicas e por exemplo, no processo de construção da União Europeia há políticas que foram
transferidas ou partilhadas, fiscal, monetária, a defesa. O Tratado da União Europeia prevê isso, mas é um caminho que se está vindo a fazer. E esta colaboração já existe, portanto, estratégias comuns sobre defesa, mecanismos comuns, eles já existem. Eles foram muito reforçados e eu sempre e para vir aqui esta conversa, fui-me atualizar, porque entre livros brancos, novos instrumentos de financiamento, etc., eles vão surgindo em catadupa. E, portanto, essa evolução está a ser feita. Mas também ao nível da União Europeia, a União Europeia resulta do somatório de vontade, não somatório, do encontro de vontades entre as várias partes, entre os vários Estados-membros, entre as várias nações soberanas que a constituem. E, portanto, quando se fala de uma maior lentidão, vamos chamar-lhe assim, da União Europeia, ela resulta de interesses que ainda não tinham vindo a convergência. Mas aqui também falo de uma lentidão de Portugal em relação aos outros países, não é? E, portanto, vamos ter que acelerar mais para chegar aos 2%, aos 2,5%, aos 13% e aos 5%. Eu pergunto se acha que estão criadas as condições e a partir de agora, o que é que se vai fazer para não estarmos a marcar passo e passarmos a estar ao nível dos outros nessa corrida e nessa necessidade? Há uma componente de análise política que eu não me sinto em condições de fazer, claro, não vou fazer. Claro. Não é essa, eu estou a falar, ou seja, Estado versus a empresa, aliás, foi deixado aqui o repto, como é que se vai conjugar estas forças para que o resultado seja aquele que desejamos? Na defesa existem desafios ao nível do investimento para a parte de investigação significativos, existem economias de escala significativa ao nível da produção e, portanto, para grande parte destes sistemas que a defesa usa, Portugal não é um mercado por si só e, portanto, por um lado, e não temos grandes players, como agora vou dar nomes comerciais, mas sem querer fazer, não tenho ações de nenhum deles, mas da Thales, da Navantia, da Leonardo, fora da União Europeia, a BAE Systems, a Lockheed Martin, já aqui hoje foi referida, etc. E, portanto, e é uma posição também pessoal, esta participação das empresas portuguesas faz-se através de programas mais amplos. E existem várias ferramentas, eu vou tentar simplificar, algumas ao nível da identificação de qual vai ser a evolução tecnológica, e quer na NATO, quer na União Europeia existem vários grupos onde isso acontece e nós estamos atentos a quer empresas, é necessário ter perfis específicos, quer a centros de investigação, nós em Portugal temos vários que são bastante competitivos, que estão integrados nesses grupos de trabalho. Temos a lembrar, por exemplo, dos CAPTECs, que têm 15 grupos de trabalho sobre comunicações, sobre a área terrestre, naval, espaço, etc. E onde essas empresas vão, e os centros de investigação, perceber o que se passa, influenciar o que se passa, criar redes, quer para novos projetos de investigação, quer para a integração nessas cadeias de fornecimento das empresas internacionais. Isso já existia ou agora, de facto, é mais acelerado? Isso já existia, mas como é público, tem havido uma aceleração, porque a necessidade acaba por acelerar esse tipo de processos. Isso ao nível da investigação e desenvolvimento, vamos chamar de assim. Ao nível das aquisições, isso também, e também da investigação e desenvolvimento, ao nível do financiamento, havia já alguns programas, como o Fundo Europeu de Defesa, ele surge em 2021, 2022, mas tem alguns antecessores. As prioridades, o Fundo Europeu de Defesa é um bocadinho o equivalente ao Horizonte Europa, mas o Horizonte Europa funciona numa situação de mercado, há vários setores, e na defesa não existe um mercado de defesa, não existem vários compradores e vários fornecedores, não existe transparência de informação, por definição não há um mercado do ponto de vista económico, e portanto as prioridades do Fundo Europeu de Defesa são definidas pelos vários Estados-membros em articulação, portanto temos aqui representantes do Ministério da Defesa que vão aos grupos de trabalho, há um planeamento há vários anos e depois existem os financiamentos em função dessas linhas de investigação prioritárias, onde nós também tentamos que as empresas e os centros de investigação portugueses estejam presentes, portanto isso acontece. Entretanto, também por causa o que este conflito na Ucrânia nos permitiu perceber, nós já sabíamos disso, mas há uma aceleração e, de certa forma, a guerra tornou-se mais barata e com os drones que hoje fazem, nós quando pensamos em drones de sacrifício, que são os drones que fazem o ataque, e podem ser drones baratos, mas também os drones como hoje até quebra, que são mais dispendiosos. Nem todos são baratos. Para a recolha de informação, portanto, isso foi uma transformação estrutural do teatro de guerra, mas também o acesso à informação. Nós hoje na televisão vemos que houve um ataque cirúrgico numa fábrica de armamento, numa linha de comboio, portanto os ataques não são por acaso, é porque a informação é significativa. Portanto, há uma grande alteração e ao mesmo tempo, e isto não é específico da defesa,
o conhecimento explodiu e, portanto, a defesa tem que acompanhar, explodiu no sentido de aumento, não é? Não deixou de existir. E é preciso acompanhar um conjunto de áreas tecnológicas muito significativas e essa geração de conhecimento. Não é possível de fazer exclusivamente no domínio militar e, portanto, os militares têm que estar em contacto com as universidades, com as investigação, com as empresas mais inovadoras para acompanhar isso. E também, já agora, ao nível das startups, que era uma área que não era acompanhada e que era nível da NATO, com o programa DIAN, com o programa de aceleração, ou com o Fundo de Capital de Risco, que é o NATO Innovation Fund, e a União Europeia também tem vindo a replicar esse tipo de mecanismos. Há várias coisas a acontecer para os vários níveis de maturidade tecnológica, de capitalização das empresas, etc. Pedro, a guerra, não sei se é mais barata se não, palavras deles, mas a guerra é mais barata. Pelo menos isso. A guerra é feita de forma muito diferente do que era feita anteriormente. Falou do início da robótica. Eu pergunto por onde é que estamos a caminhar em termos de laboratório da área da defesa. É a inteligência artificial? É ligado ou não o ciberataque? Como é que, quando se pensa hoje em defesa, e vocês provavelmente terão um laboratório, já estão para além da robótica? Onde é que devem estar atentos as empresas que querem investir nessa área? Bom, a defesa, nesse aspecto, vai absorver tudo que for tecnologia, porque algum prisma lhe possa dar alguma vantagem no contexto de engagement, seja tático, operacional ou estratégico. E, portanto, todas as tecnologias que possam ser desenvolvidas, se houver um ângulo que possa ser utilizável e que lhe confira essa vantagem, vai ser utilizado. Onde é que nós podemos ver coisas que estão a acontecer? Sim, o IA hoje em dia está a ser utilizado em várias escalas, muito embora o IA é uma buzzword que ficou aqui, que serve para muita coisa. Para vos ajudar a desenvolver produtos ou para autonomizar a inteligência artificial para atacar ou para defender? Temos os vários cenários. Nós vamos ter inteligência artificial que nos ajuda a perceber, a interpretar um cenário tático. Vamos ter inteligência artificial que nos vai ajudar a optimizar a imagem que vem de uma câmara para identificar qualquer coisa, porque o operador tem tanta coisa que fazer, não consegue fazer isso tudo, ou seja, vai apoiar o operador. Vamos ter IA que vai aprender com as missões e vai ajudar a desenhar melhor as missões de resposta. Vamos ter IA que nos vai ajudar a fazer manutenção e planeamento, treino. Portanto, uma IA, como eu digo, é uma ferramenta. Mais que uma ferramenta, é um estojo de ferramentas. E vamos ter uma IA que aperte o gatilho? Tipicamente, não são essas as rules of engagement que nós temos hoje em dia. Nada para ver. Mas é uma possibilidade. Porque vocês estão a pensar na defesa, mas há o atacante, não é? Seja ele qual for. Sim. Em abstrato, obviamente, quem quiser usar a tecnologia sem estar limitado pelas regras da guerra, pode fazer o que bem entender, está na área de biologia e por aí fora. Naquilo que são Estados de Direito não fazem desta maneira. E, portanto, as regras, as rules of engagement que existem não permitem, tem sempre o human in the loop ou o human on the loop a supervisionar ou a tomar a decisão. Há algumas ferramentas, algumas capacidades serão mais automatizáveis, mas propriamente o kill, na cadeia de kill chain que se fala, há um momento do engagement, esse aí tipicamente tem sempre alguém no loop de missão. Ou se não tem, o contexto tem que estar muito bem definido para que possa ser automático. Mas é um contexto que nós vamos ver cada vez mais evoluir e não é só, não se coloca só no tema do kill ou do apertar o gatilho. Fala-se, por exemplo, quando nós tivemos cenários em que temos inteligência artificial contra inteligência artificial, podemos ter o risco de começar a ter uma escalada que não é real. Isto tem que estar supervisionado. O exemplo clássico disso vê-se em coisas como a Bolsa. Se tivermos bots a falarem uns com os outros em trading, de repente temos oscilações brutais sem que isso tenha qualquer significância do ponto de vista fundamentais. Portanto, isso é uma coisa que tem que estar atento. Outros temas que temos de ter cuidado é quando a inteligência artificial nos apresenta uma solução. E nós temos isso em conta nas coisas que fazemos. Que aí eu tenho que tomar uma decisão e tenho não sei quanto conjunto de decisões que me dão. 10%, 20%, esta faz isto, esta faz aquilo. Se eu tiver sobre stress, eu vou decidir a primeira que me aparecer à frente. Não vou ter capacidade de discernimento para tomar essa decisão, ou dificilmente a tenho. Portanto, também é preciso, apesar de tudo,
entrar com efeito psicológico sobre quem toma essa decisão. E isso são coisas que nós estamos atentos nos momentos que fazemos, porque queremos sempre garantir que temos o IA que usamos, é um IA responsável a esse nível. Isto é mensagem, obviamente, tem que passar para toda a gente perceber, não damos aqui a inventar, temos códigos de conduta relativamente a isso, e, portanto, sabemos o que é que estamos a fazer. Agora, é verdade, não sabemos o que é que vamos encontrar do outro lado. Mas também não deixa de ser verdade que muitas vezes nós estamos tão preocupados com a alta tecnologia e o cenário operacional muitas vezes não é só de alta tecnologia, é o misto entre alta tecnologia e baixa tecnologia. E não é líquido que ganhe sempre a alta tecnologia. Se eu lhe perguntasse, é quase uma pergunta de $1 milhão e, portanto, valor inferior à sua empresa, mas qual é a arma mais poderosa neste momento? Pronto, vai pensando, já lá vamos. Vou-lhes responder, porque eu não vou responder na ótica, está aqui muita análise sobre isso. Claro. Do ponto de vista estratégico, toda a gente conhece as grandes armas estratégicas, aquelas que têm capacidade de persuasão, estamos a falar fundamentalmente duas, as nucleares e os submarinos, porque são aquelas que são mais difíceis de serem contrariadas e saber onde é que estão. Já agora, só num tema que estava há pouco aqui a falar, é verdade que se nós fizermos uma linha, a capital Lisboa é das capitais mais afastadas de Moscovo ou do país leste, mas não é aí que andam os submarinos. E, portanto, nós temos um mar todo às nossas costas, que uma das fontes de maior risco estão nas nossas costas. Nós é que não temos essa percepção porque não é visível, o que não quer dizer que não estejamos sob a esfera do risco associado a isso. Portanto, acho que temos de ter um pouco mais de atenção e, voltando ao tema porque é que não se investe, acho que não se investe porque também não há percepção sobre isso. Do perigo. Do perigo é que estamos sujeitos. Miguel Correia Pinto, quando falamos de inteligência artificial e de armas ligadas à tecnologia, não aquelas mais baratas, mas aquelas que são mais complexas e provavelmente com resultados se começar uma escalada, há regulamentação, mas numa guerra às vezes não há regras. Como é que se acautela isso? Ou seja, quando temos Estados e nações que têm juramentos e que obedecem ao direito internacional e outros que pura e simplesmente, e estamos a ver até da forma mais surpreendente, que não querem saber dos tribunais nem das leis. Eu não sou a pessoa mais adequada para lhe responder essa questão. Não, em termos de regulamentação, do armamento que se faz e dos negócios que se podem fazer. Não só existem regras da guerra, como além disso, e eu não participo nesses grupos, mas já vi grupos de trabalho na NATO, por exemplo, sobre questões éticas ligadas precisamente à inteligência artificial. São discussões que eu não acompanho e, portanto, não me sinto à vontade para as debater, mas elas estão presentes em Estados de Direito, em regimes democráticos como os nossos, que são frágeis, como também temos vindo a perceber, mas uma arma nuclear não é menos perigosa que a inteligência artificial e pode ser usada a qualquer momento. Portanto, esta questão coloca-se em relação a todo tipo de armamento. Eu gostava de voltar só um bocadinho, se calhar, atrás à questão da distância de Moscou e à questão da costa, porque nós estamos alerta para continua a ser uma guerra clássica, não é? Quer na Ucrânia, quer em Gaza, de bombardeamentos, mas há o termo da guerra híbrida, não é? que se fala, a questão das comunicações. Nós temos o 28 de Abril, já aqui se falou no painel anterior, que aparentemente terá sido um conjunto de falhas técnicas, mas podia ter sido um ataque ciber. Nós percebemos o que é que aquilo pode ser. Para outro? Para a sério? Eu acho que aquilo para mim foi interessante como um teste. Não vou responder essa pergunta, mas era essa a questão que eu queria levantar. O almoço estava aqui numa mesa também com outras pessoas, estamos a falar de cabos submarinos, por exemplo, a Marinha Portuguesa, espero que os outros ramos não levem a mal, mas participa em vários grupos de trabalho sobre proteção de infraestruturas críticas, onde estão os cabos, os acessos a portos, etc. Portanto, existe um acompanhamento em Portugal desse tipo de temas e, de facto, o mar é relevante. Mar e espaço. Mar e espaço, sim. Mas, na verdade, temos os três domínios clássicos, que são mar, terra, ar. Temos um que é o espaço. Portanto, eu trouxe o ciber e há quem fale do information warfare. Portanto, a informação também poderá ser um novo domínio militar, vamos chamar-lhe assim, também é complexo, levantam outro tipo de questões e para si que é profissional de comunicação ainda mais. Mas, portanto, existem várias áreas aqui em competição, mesmo que haja em competição, que necessitam de atenção, mesmo que haja algumas que neste momento, por causa da situação que atravessamos, tenham mais destaque. Até que ponto é que Portugal e as empresas portuguesas, já percebi que é um contexto e percebemos todos que é um contexto internacional e não nacional, mas de qualquer maneira estão aqui empresários, aqui ou a seguir-nos lá em casa,
a indústria da defesa vai, obviamente, mover a economia. E eu pergunto, e a pergunta é para ambos, quais são os setores que devem estar atentos e quais são as necessidades? Porque quando nós pensamos em defesa, é um mundo que não é apenas a arma, não é apenas o ataque, não é apenas a estratégia. Quais são as empresas e em que setores da economia pode haver um crescimento? Acho que há um contexto da defesa para quem está, e nós temos sentido muitas empresas a querem entrar, porque eu estou ligado à AED, e há muitas empresas que têm vindo a aproximar-se, a perguntarem quais são as oportunidades, como é que são os mercados. Posso dizer que nos últimos anos não se tem conseguido cumprir todas as necessidades a nível europeu do ponto de vista de fornecimento. Faltam fornecedores e alguns componentes. E há uma variável aqui que também alarga mais o espectro. É que neste contexto não é só aumentar a capacidade de stockpile, no fundo criar a capacidade de utilização de munições, o que for, mas também estamos a falar de uma coisa que é importante, que é trazer para a Europa uma capacidade industrial que deixou de estar. A cadeia de fornecimento, toda a cadeia de valor ser controlada pela Europa, que começa nos componentes mais básicos, nos materiais raros, que a Europa tem muita pouca capacidade de controle, até aos componentes, aos subcomponentes e por aí fora, até finalmente temos um produto final. E isto significa que a Europa vai ter que investir e precisa de empresas que consigam colmatar estas falhas de recriar essa capacidade de valor. Isso é um tema. Diga uma coisa só para que fique claro. Com as devidas proporções e distâncias, quando olhamos para a Auto-Europa, uma das coisas que a atraiu também foi um bocadinho essa cadeia de fornecimento até chegar à montagem. Poder-se-á pensar numa Auto-Europa da defesa em Portugal, por exemplo, é isso que está a dizer? Seria um pouco nesse Estou a dizer que nós temos que criar ecossistemas de fornecimento. Provavelmente não vamos conseguir fornecer tudo. Portugal também tem que perceber a sua dimensão. Não somos 200 ou 300 milhões como os Estados Unidos, portanto, temos que perceber que não conseguimos estar em tudo, até porque não temos massa crítica para estar em todas as frentes. Se calhar não vamos desenvolver submarinos, mas se calhar podemos desenvolver drones. Se calhar não vamos desenvolver sistemas para lançamento, para a órbita, de coisas muito complexas, mas fazer software. Nós temos que perceber o que é que Portugal consegue oferecer aos seus parceiros da NATO e da EU enquanto capacidade a esses países. E fornecê-lo em conjunto, porque isso implica uma cadeia de fornecedores que, quando eu de repente tenho que escalar a minha produção, eu tenho que ter atrás de mim uma cadeia de fornecedores que também tem que escalar a produção deles. E se eu estou a integrar nova tecnologia e alguma dessa tecnologia vem de startups, como é que eu faço escalar uma startup? E como é que faço escalar uma startup num contexto em que lhe vão exigir 200 mil formulários para conseguir preencher uma coisa qualquer? Voltamos à burocracia, não é? Pronto. É neste contexto que nós temos que perceber... Só com o Estado ou em qualquer tipo de negócio que diga respeito à defesa? Eu acho que isso não é só especificamente a defesa. A defesa tem questões particulares relativamente ao processo de venda e de aquisição, autorizações específicas para esse efeito, mas o tema é muito mais complexo do ponto de vista dessa sustentabilidade e reduzir a burocracia. Porque o tema que temos que falar aqui foi referido bem. Portugal tem estado nestes fóruns. Eu acho que não temos tido uma estratégia suficientemente acelerada e séria no sentido de pensarmos no foco final. Porque isto implica decisões, por vezes de poder político, significa tomar decisões que às vezes ninguém gosta de tomar. Que é, por exemplo? Bom, quer dizer que ou compro uma coisa ou compro outra. Aposto num setor ou aposto noutro. Porque não dá para estar a apostar em todo o setor porque não temos massa crítica para esse efeito. E, portanto, temos que perceber onde é que queremos estar. Obviamente que não vou dar exemplos concretos, mas é preciso... Mas agora poder dizer onde é que devemos apostar e não apostar? Ou o que é que podemos fazer? Eu acho que hoje, face aos timings que temos, Portugal tem algumas provas dadas em algumas áreas. Eu não vou falar dos drones porque já é conhecido, mas temos setores na área do software, temos setores na área dos têxteis, temos setores na área de alguma aviação, na quais nós já temos provas dadas e é um rápido, um quick win para conseguirmos consolidar a nossa estratégia. Se de repente vamos iniciar uma indústria que vai demorar 20 anos a ter um potencial de sucesso, não quer dizer que não se deva fazer, quer dizer que vamos projetar para daqui a 20 anos esse sucesso. Mas o problema é que nós precisamos das coisas agora. E, portanto, há aqui uma gestão que nem sempre é fácil entre as necessidades atuais, quick wins, e aquilo que vamos estudar para a frente. E sabendo que os nossos meios são limitados. Obviamente que a questão da Europa, do ponto de vista de compras conjuntas e investimento, potencia isso. Há mecanismos para apoiar algumas indústrias que se queiram implementar com ideias novas.
o startup é possível, depois é preciso o scale-up com a indústria. Aqui que nós temos que ter um ecossistema, o mote da Europa, da defesa, alicerçado para nos dar essa Miguel, força. a mesma questão, ou seja, os setores da economia que poderão beneficiar com este alavancamento da defesa, e já agora como é que se ultrapassa esta vontade de investir, esta fome que há no mercado internacional com as regras que são necessárias, mas às vezes pesadas? Vou começar pela parte das regras. Não é só uma questão portuguesa. A própria União Europeia tem, por exemplo, no livro branco para a defesa europeia, que foi publicado em março, fala das questões da contratação pública, fala-se da questão da fragmentação dos mercados, porque existem vários países que tentam proteger as suas próprias empresas, significa de repente temos vários temas de carros de combate, vários temas de mísseis, etc., o que faz com que eles não sejam competitivos, com que não exista interoperabilidade e, portanto, esses problemas estão identificados. Há um problema em relação à massa crítica das compras públicas, portanto, existem mecanismos, ou estão a ser desenvolvidos mecanismos para fazer compras conjuntas na União Europeia, uma questão de agilidade, uma questão de preço, uma questão de todos estarem a operar com o mesmo tipo de sistemas. Isso está a ser, já estava identificado, mas finalmente está a começar a ser operacionalizado. Em relação à economia nacional, as empresas há empresas que o conseguem, mas não mudam de uma área para outra. A TechEver não estará a fazer mísseis para o mês que vem, seguramente. Mas existem algumas áreas em que Portugal, e não vai ser surpresa para ninguém, mas as telecomunicações, quer ao nível da empresa, quer ao nível da investigação, os textos, aqui estamos a falar de textos técnicos e das propriedades que eles podem ter, por exemplo, de camuflagem, existem projetos sobre isso em Portugal também. Os drones e os sistemas anti-drones, aqui sem fazer publicidade da TechEver, existem outros concorrentes e se trabalham sobretudo com drones aéreos, mas também há drones aquáticos, drones drones terrestres, superfície, engenharia, etc. O que é relevante aqui? É perceber que isto se faz, eu penso já falei sobre isso, Portugal não tem muitas empresas que integrem sistemas complexos, mas integração em consórcios de empresas que sejam capazes de fornecer sistemas. Porque depois também depende um bocadinho, estamos a falar vai acontecer daqui a 2 anos, daqui a 5 ou daqui a 20. E a estratégia é diferente e a estratégia que cada país segue também é diferente. A França tem um tipo de estratégia, porque tem um tipo de indústria, a Espanha tem outro, Portugal tem outro. Portanto, não podemos replicar o que os outros estão a fazer. O que é que nos torna únicos aos outros países nesta área? À partida olhando para o presente e sem fazer uma avaliação no segmento que foi fazendo, conseguiram manter uma indústria de defesa, coisa que nós em Portugal... Tem um cliente. Não, mas nós em Portugal tínhamos uma indústria de defesa, vivemos num regime fechado durante a Guerra Colonial, já falei aqui sobre isso, éramos relativamente autónomos num conjunto de sistemas, munições, etc., que deixamos de o ser, porque, mais uma vez, felizmente não temos nenhum conflito latente, mas não temos um mercado, não temos dimensão, somos 10 milhões, e, portanto, é preciso olhar para isso. Esses países foram conseguindo manter essa estratégia e foram protegendo a sua própria indústria. Estamos onde estamos, é a partir daqui que temos que trabalhar. O que lá vai, lá vai. O que lá vai, lá vai. Muito bem, meus senhores, foi um prazer, muita via para conversar. Cá estaremos, espero eu, de uma próxima vez para ver os resultados deste investimento. Obrigado aos dois. Obrigado. E agora a Carolina vem aí para falar de inovação.